Boa noite, meus queridos irmãos. Nós vamos dando continuidade à nossa nova obra, de estudo, Técnica de Viver, um livro que é do Valdo Vieira, pela editora FEB. E nós vamos adentrar aí agora, num título muito importante. Mas antes disso, que nós possamos ir nos preparando para fazer a nossa prece inicial, pedindo para a espiritualidade que possa nos conduzir, que possa nos direcionar dentro de mais um conteúdo tão importante sobre se compreender, sobre se autoconhecer, sobre, de fato, conseguirmos realizar a nossa reforma íntima, que é o maior desafio, nosso, como seres espirituais, vivendo uma experiência terrena. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, vamos dando continuidade. O capítulo que nós vamos adentrar hoje, ele é um capítulo bem curto, mas não menos importante, e que vai falar sobre a herança de si mesmo, O que seria essa herança de si mesmo? A herança legítima, se faz de si para si. Ou seja, a gente vai entendendo, dentro desse contexto, na evolução espiritual, antes de tudo, nós somos descendentes de nós, antepassados da nossa alma, herdeiros diretos ali do que fomos, trazemos, na nossa bagagem, esses resquícios, vivemos na matéria densa, para alcançar o autoaperfeiçoamento, como eu acabei de dizer na oração, no conhecimento de nós próprios. Todos somos alunos, não tem como fugir. Às vezes o nosso ego quer ser mais ali, a gente quer estar sempre no lugar, de educador, de que seja, mas que seja de si mesmo, se for, e não do outro, porque cada um tem a sua busca, e na Terra ninguém ainda, se diplomou na ciência de entender a si, Isso é uma busca constante, é algo que a gente vem fazendo há várias encarnações, E aqui estamos novamente com essa oportunidade, com essa possibilidade, então que nós possamos aproveitá-la da melhor maneira possível. E dentro dessa questão, que na Terra ninguém ainda se diplomou, nessa ciência de entender a si, quando isso acontecer, meus irmãos, o espírito não mais reencarnará, neste globo. Mudará, a gente vai mudar, de escola, a gente vai transferir-se, de residência. Então, a gente vai viver em um outro momento esse que é muito falado também, que é o nosso mundo de regeneração, e que estamos aí, caminhando para isso. A gente sabe que não é tão já, mas a gente precisa já estar fazendo esse caminho, já criando formas para esse caminho poder existir, Então, aqui temos o nosso curso, de aulas onipresentes, e estágios incessantes, com tomadas de lição a cada hora, nessa jornada terrena. E a gente precisa estar muito atento a essas lições, estar muito atento
aos nossos exercícios de casa, se a gente está fazendo a lição de casa realmente. Quando nós vamos à casa espírita, por exemplo, né? Será que quando a gente está lá, nós conseguimos de fato assimilar algo? Nós conseguimos nos aprofundar, né? Nos colocar dentro daquele estudo, daquela palestra, daquele conteúdo que está sendo trazido, né? Para nós ali, em que condição? Ou a gente vai apenas por estar lá, apenas por entender que se nós estivermos lá, as coisas talvez sejam menos pesadas, Deus também veja que a gente está de uma certa forma buscando, mas buscando o quê, né? O superficial, porque prazeres temporários, né, não constroem futuros permanentes. Então a gente precisa entender melhor essa herança, né, que nós trazemos de nós mesmos, e dentro dessa compreensão, né, a gente vai entendendo e vai conseguindo servir melhor, né, uma servidão ali espiritual, porque essa é a proposta também, né, de nós como seres reencarnantes. Na base ali dos fatos, né, cada qual de nós se constitui senhor e escravo, amigo ou inimigo, né, vítima ou verdugo de si mesmo exclusivamente. Então, assim, não tem o que o outro faça para nós, é o que eu permito, é o que eu abro ali a minha brecha, eu deixo de orar e vigiar. A gente vai conceitualizando melhor essa responsabilidade, né? Que assusta, logicamente, quanto mais a gente entende sobre nós mesmos, quanto mais a gente compreende a doutrina, mais a gente se responsabiliza e mais a gente se compromete, né? Há aqueles que escolhem permanecer na ignorância para não assumirem ali esse lugar de comprometimento e responsabilidade, né? É um livre-arbítrio. Porém, né, tudo terá uma consequência. Então, na grande maioria de todos, né, por muitas encarnações, cada um, paradoxalmente, só tem escrito na vida, né, ali diuturna, o próprio diário abordando atos alheios, né, esquecido de si quase sempre. Então, isso é uma predisposição que a gente tem, né, de ocupar ali as páginas do nosso livro da vida com questões alheias, né? Isso a gente precisa trabalhar muito, porque essas inclinações nos levam, né, para lugares que nós vamos se tornando realmente, né, seres ignorantes de nós mesmos, daquilo que nós buscamos. Hoje eu postei uma frase no meu Instagram e que faz tanto sentido, né? Nós precisamos ser coerentes com o que a gente fala, com o que a gente faz e da maneira que a gente age, né? Porque não adianta eu falar e não realizar, e não trazer ali para o dia a dia, né? É como eu viver numa ilusão daquilo que eu gostaria de ser, mas que de fato eu não sou, né? Então a gente precisa conhecer melhor essa herança de nós mesmos para que a gente possa entender o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa lapidar, quais são as maiores inclinações que nós temos e que precisamos trabalhar um pouco mais, né? Limar a nossa ferramenta melhor em relação a isso. E aí, dentro, né, dessa questão, reconhecimento e autocrítica são dons nascidos da racionalidade, né? Então, se raciocinamos, em primeiro lugar, né, para distinguir a nossa realidade. Quando na condição humana não podemos existir como, vamos colocar assim, como um bulldog, né? Ali, aquele cachorrinho, sabe?
que não se examina nem se importa com a ausência de simpatia, né? E por que é utilizado o cachorrinho, né? Porque ele tem ali, né, uma carinha fechada, ele tem um semblante ali, né, como se ele fosse indiferente a qualquer coisa, né? A expressão, tá, gente? Quem gosta de bichinhos, animais, eu também gosto, mais por conta ali da expressividade, né? Então, nós não podemos menosprezar a higiene como o gambá, né, que não sente o próprio odor ali. Eu vou usar alguns exemplos de bichinhos. Não dá pra gente ignorar isso, né? A gente precisa olhar para isso, fazer a nossa higiene mental sempre, né? A gente sabe muito bem que o nosso psiquismo, né, é o que rege todo o restante. Então, que nós possamos, de fato, começar a trabalhar isso com muita exatidão, com muita efetividade, com muita constância e consciência, né? A gente tá pegando o gancho aí de terminar Joana de Ângeles, adentrar no Valdo Vieira, que é uma proposta ali muito parecida, né? E é o quê? Qual é o sentido de estar trazendo esses estudos para vocês, a pedido da casa, né? Do Paulo, da Nildes, para que a gente consiga ter um contato maior com esses conteúdos, para que essa neuroplasticidade, né, aconteça, para que a gente possa, de fato, começar esse despertar que a gente vai adiando cada vez mais dentro dessa nossa existência. Então, não podemos nos alimentar, né, como o abutre que não identifica a extravagância de seus apetites. Não podemos encolerizar-nos como o tigre que nem desconfia da sua ferocidade. Então, a gente vai entendendo, né, que nós temos que dar conta dos nossos impulsos, das nossas fugas, dos nossos processos de autossabotamento. Nós temos, isso é algo assim, é uma obrigatoriedade que nos cabe realizar. Então, dentro da vacilação, né, e desapontamento, formam entre os fatores que nos revelam a autoignorância, né? Quem se conhece sabe o que quer, não hesita e tampouco se decepciona, pois age a par, né, das possibilidades pessoais. Eu vou me conhecendo melhor, eu vou entendendo que eu não posso esperar do outro aquilo que ele não pode me dar, e que também, às vezes, o que eu quero diz muito mais sobre mim do que sobre o outro. É um movimento ali tão libertador. É doloroso, mas nós também nos colocarmos ali, né, dentro dessa questão da autoignorância também é doloroso, porque essa conta ela chega ali como causa e efeito, né, como ação e reação. Então a gente precisa mesmo estar muito atento, né? Quem se conhece sabe o que quer. E aí nós não nos fantasiemos ali, né? A gente não se auto-sabota tanto, a gente não cria tanta ilusão, tanta fantasia dentro desse quesito que muitas vezes faz com que a gente saia fora da nossa realidade, né? E que aí a gente vá registrando as nossas características bifaces entre a animalidade e a angelitude, né? Porque nós temos a nossa parte luz, a nossa parte sombra, e nós precisamos nos dar conta, né, de como que elas funcionam, quais são as engrenagens que compõem, né, essas faces. Isso é primordial. Ninguém mexe numa máquina, ninguém opera um computador se não conhecer, se não saber mexer,
né, no sistema, no software, não tem. A gente precisa primeiro se apropriar da informação sobre aquilo para depois passarmos a utilizar aquilo como ferramenta. E nós não somos diferentes, né? Então, nos pensamentos, nem sempre os nossos anseios, né, exprimem limpidez. E não é mesmo sobre a gente querer ser perfeito, porque aí também, nessa ânsia de nós queremos ser perfeitos, nós acabamos criando essa fantasia, né, de ser aquilo que a gente gostaria e não do que a gente é, e aí a gente veste várias máscaras ali que nos dificultam nesse autoencontro, né, com essas nossas bifaces, a nossa dualidade. Nas atitudes, né, nem sempre também os nossos gestos expressam elevação, e é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, né? Senão nós não estaríamos aqui. Se a gente não tivesse nada ali, né, para rever, se a gente não tivesse nada para espiar, para provar, para testar, para passar, nós não estaríamos aqui, com certeza, ou estaríamos aqui numa outra condição, numa condição de missionário, né, em outras escalas espirituais. Então, que a gente possa se atentar que a nossa evolução depende somente de nós, né, e daquilo que nós nos propormos fazer com o conhecimento, com o estudo, com os conteúdos que nós estamos tendo contato, tá? Nas palavras, nem sempre a inflexão de nossa voz reflete entendimento. Sim, nem sempre. De fato, nem sempre nós vamos ter um entendimento em relação às coisas, mas muitas das vezes não é porque nós não somos capazes, é porque nós nos limitamos por escolha também. Quanto mais eu precisar entender algumas coisas, mais eu tenho que aceitar outras, mais eu tenho que negar outras, e aí a gente não quer entrar nesse lugar, né, de se lapidar, de olhar para esse diamante bruto que nós somos e começarmos ali, né, a lapidar essas arestas, tá? Nas análises, nem sempre as nossas conclusões fundamentam-se na justiça, né? Então, a gente vai entendendo que as nossas conclusões normalmente são conclusões nossas, que a gente tira porque a gente quer, porque é confortável, porque o ego vai inflar, porque eu vou nutrir ali aquilo que há de pior em mim, enfim, né? A gente vai se contradizendo ao longo do caminho. E aí, dentro desse contexto de todas essas questões que eu trouxe, que a gente possa se lembrar, né, de que a verdadeira experiência cresce com quem busca se conhecer, né? Se desencarnados estamos a caminho do renascimento, agora ou depois, né? Você encarnado avança para a desencarnação. E nascer e morrer na carne são fases impostas, né? Para o autoexame inevitável. Então, isso é inevitável. Mas e a nossa desencarnação? Como é que vai ser isso, né? Como é que nós vamos ser conduzidos? Às vezes a gente fica pensando, né? Ai, fulano desencarnou, mas, nossa, frequentava a casa espírita, era dirigente de trabalho, vai ter uma passagem linda, tranquila, já vai ali direto para o nosso lar. Gente, isso não quer dizer nada, porque é só no nosso íntimo ali mesmo, né? E que cabe a espiritualidade e a Deus que nos observam ali constantemente, sem nenhum tipo de intervalo, né? E de conteúdos ocultos, porque a gente não consegue esconder isso, é que a gente vai entender só na passagem mesmo. E aí é pelos livros, né? É pelas obras que nós estudamos e que são trazidas ali informações de como que são ali o desencarne, né? Das pessoas
que passam por processos de dificuldade, mesmo tendo uma boa bagagem ali de conhecimento, né? Embora a gente leve o que a gente é e não o que a gente tem, mas também vai depender o que a gente diz, o que a gente construiu disso que a gente é ou do que a gente achava que nós somos ou que nós éramos, né? Então, é complexo, sim, é difícil de, muitas vezes ali, de conceitualizar isso, sim, também, mas é totalmente necessário. Então, não tem para onde fugir, né? Correr para onde se tudo mora dentro, que nós possamos trabalhar a nossa consciência, que essa proposta de trabalho de hoje possa, de fato, nos proporcionar essa condição dessas técnicas, né, de vivermos melhores, de conseguirmos de fato olhar para aquilo que a gente veio para olhar e não se distrair pelo caminho, achando que nós estamos aqui a passeio, tá? Essa é a minha proposta de hoje. Agradeço a vocês, um grande beijo no coração e nos vemos na próxima data de estudo. Fiquem com Deus.